4 Tirania de Aço capítulo 1141 Um retorno surpreendente de Pyongyang. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor, confira o site, link na descrição. As discussões com o rei Joseon foram frutíferas. No final da refeição, o homem decidiu que seria do seu interesse alinhar-se ainda mais com a Alemanha. No entanto, em vez de declarar abertamente sua lealdade ao rei, Berengar tinha outra coisa em mente para Insungjin e todo o seu reino. Durante a maior parte da noite, Berengar repassou seus planos para que a dinastia Joseon atuasse como a porta de entrada entre o reich alemão e a dinastia Ming. O plano era que a dinastia Joseon seguisse a dinastia Ming isoladamente, deixando um único cantão aberto ao comércio marítimo. Este cantão seria a cidade de Busan, que atuaria como principal centro comercial entre a dinastia Joseon e o resto do mundo. Aqui, a Alemanha e o Japão estariam livres para negociar seus produtos com os Joseon e comprar produtos originários da dinastia Ming. Busan também atuaria como novo hub para as embaixadas da Alemanha e do Japão. Este sistema também permitiria que os agentes Joseon se infiltrassem na dinastia Ming e continuassem a fornecer à inteligência imperial alemã informações precisas e atualizadas sobre os desenvolvimentos contínuos da dinastia Ming. Quanto às tropas alemãs atualmente estacionadas na dinastia Joseon, elas teriam um ano para se retirarem permanentemente da região, onde apenas um pequeno destacamento de fuzileiros navais alemães seria designado para proteger seus diplomatas na embaixada alemã em Busan. Apesar dessa aparência de estar entrando em um estado de maior isolamento, o reich alemão continuaria secretamente a investir no desenvolvimento e expansão da dinastia Joseon, especialmente no que diz respeito aos seus centros econômicos e agrícolas. Ao mesmo tempo, fornecendo-lhes armas e munições suficientes para defender suas próprias fronteiras. Depois de chegar a essas conclusões, Berengar e Minha voltaram para Yankyu, porém não antes de a princesa Joseon dar à sua madrasta uma despedida particularmente afetuosa. Berengar não sabia o que havia levantado o ânimo de Minha durante o voo de volta para o Japão, mas ele podia dizer que ela havia falado o suficiente com a mulher responsável pela morte de sua mãe. Agora tudo o que era necessário era esperar alguns dias antes que a cadela contraísse repentinamente uma doença incurável. Quando Berengar pisou no Palácio Imperial de Yankyu, ele foi imediatamente recebido por Itamerrio, que parecia estar de excelente humor enquanto explicava as boas novas ao noivo. Os últimos senhores da guerra estão mortos, assim como seus seguidores. Enquanto falamos, os poucos pequenos clãs samurais que restam estão sendo despojados de seu status nobre, bem como de suas armas. De acordo com a lei do desarmamento, eles só podem manter suas velhas espadas como herança de família. Os castelos que restam estão sendo desocupados e preservados como marcos japoneses em museus. Acabou de verdade. A era do feudalismo finalmente chegou ao fim. Graças a você e seus esforços, finalmente consegui atingir o objetivo que tinha em mente quando reivindiquei o trono para mim. Eu nunca teria conseguido fazer isso sem você. Berengar zombou ao ver como Itami estava empolgado antes de lembrá-la do preço que havia sido pago para realizar tal façanha. Tudo o que custou a você foi uma invasão em grande escala por uma potência estrangeira e a morte de vários milhões de seu povo, uma ocasião verdadeiramente monumental. Essa observação insensível de repente trouxe Itami de volta à realidade, pois sua aparência mudou de excitação para depressão. Ao perceber que tinha sido um pouco cruel demais, Berengar suspirou e acariciou os cabelos brancos como a neve da mulher antes de tentar confortá-la. Mesmo que o custo tenha sido significativo, o resultado será um futuro melhor para toda a sua nação. Além disso, você pode não ter o grande império que conquistou anteriormente, mas as fronteiras do Japão neste mundo ainda são maiores do que eram em nossa vida passada. Afinal, agora você tem a ilha Sakhalin como parte de seu domínio. E isso é um pedaço decente de terra. Um sorriso amargo se formou no rosto de Itami enquanto ela balançava a cabeça concordando com as palavras de Berengário. Vendo que ela ainda estava um pouco deprimida, Berengário decidiu mudar de assunto para algo mais alegre. Então, como Anssi saiu na minha ausência?
Itami olhou para os olhos incompatíveis de Berengário antes de desviar o olhar. Ela sentiu que, se falasse o que pensava sobre o assunto, serviria apenas para aborrecer Berengário e, assim, tentou encontrar o melhor elogio que pôde pensar para o menino. Ele foi certamente eficiente. Berengário caiu na gargalhada ao ver a expressão de Itami, antes de dizer algo que a surpreendeu. Ele é frio como gelo, não é? O menino é praticamente um computador na forma como resolve problemas. Qualquer que seja o curso de ação mais lógico e eficiente, ele escolherá mesmo que seja desumano. Deixe-me adivinhar, o pequeno bastardo decidiu, em vez de arriscar um ataque frontal aos senhores da guerra restantes, lançar alguns mísseis de cruzeiro em suas fortalezas. Itami olhou para Berengar com uma pitada de surpresa em seu rosto, antes de desviar o olhar desajeitadamente mais uma vez, e ela lutou para encontrar as palavras para expressar exatamente o que Hans havia feito. Na verdade, eram mísseis balísticos. Ele lançou 3 dos seus V2. Berengar ficou atordoado em silêncio por vários segundos antes de finalmente xingar em voz alta com uma voz tão cheia de raiva que assustou a imperatriz japonesa. Ele fodendo o quê? Riu. Aqueles não eram V2S. Eles eram mísseis balísticos experimentais de alcance intermediário que foram projetados para atacar Pyongyang do Japão no caso de Joseon King se virar contra mim. Ele desperdiçou seriamente tal estratégia valiosa. Bens em algumas fortalezas improvisadas. Juro por Deus que vou curtir a pele daquele garoto quando colocar minhas mãos nele. Merda, por que diabos Arnau não impediu? Itami de repente lembrou que Arnau estava prestes a dizer algo sobre o uso dos mísseis balísticos antes de ser interrompido por Hans. Ela imediatamente corou de vergonha antes de explicar exatamente o que havia acontecido durante a reunião. O que deixou Berengário em estado de perplexidade. Quando Berengário finalmente obteve um entendimento mais claro sobre o motivo pelo qual aqueles mísseis foram lançados, ele sentiu que foi ele quem falhou em transmitir adequadamente à cadeia de comando quais circunstâncias exatas permitiriam o uso dos híbridos. Com um suspiro pesado, ele expressou seu lamento por toda a situação. Eu deveria ter sido mais claro com minhas ordens antes de partir para Pyongyang. A culpa é minha. Acho que sempre podemos construir mais mísseis. Considero os 2 mísseis restantes como um presente para o seu império. Você pode usar a ameaça deles como um lembrete amigável para a dinastia Joseon sobre o que concordamos. Itami ainda estava completamente surpreso com o fato de que a Alemanha já havia começado a experimentar mísseis balísticos de alcance intermediário. No atual ritmo de progresso do Reich, não demoraria muito para que eles colocassem as mãos nos mísseis balísticos intercontinentais, uma perspectiva que aterrorizava a imperatriz japonesa. Após cuidadosa consideração, Itami acreditou que agora ela estava eternamente grata por Berengário ter tido pena dela e não a explodido quando teve a chance. Assim, a imperatriz japonesa só pôde abraçar silenciosamente seu homem, enquanto pensava no desastre que havia sido evitado por pouco. Tirania de Aço capítulo 1142 Briga de Gato Sexto. Nas semanas seguintes, Berengar e Itami trabalharam lado a lado para restaurar o Império Japonês passo a passo. Da privatização e replantação dos campos de arroz, à reconstrução de usinas elétricas e da ferrovia nacional. O Japão estava sendo redesenhado desde o início para ser um estado próspero e pacífico. Enquanto isso, Berengar anunciou a data de seu casamento com Itami, que seria realizado no Santuário Inari nos arredores de Yankyo. De todo o mundo, convidados importantes vinham visitar a cidade reconstruída para prestar homenagem ao poderoso Kaiser e sua mais nova noiva. Fazia semanas que Itami não via sua mãe e irmã, mas quando elas finalmente chegaram ao Japão, elas rapidamente receberam seu parente de braços abertos. Momo, em particular, estava excepcionalmente feliz neste momento, enquanto abraçava sua irmã mais velha e elogiava por finalmente fechar o acordo. Estou tão feliz por você, Onei-chan. Você finalmente encontrou um marido. Estou com tanto ciúme. Quem sabe, talvez eu encontre alguém especial no seu casamento. Itami foi rápida em mostrar seu anel caro,
o que fez Momo gritar de alegria. Oh, meu Deus! É tão lindo e combina perfeitamente com seus olhos. No centro do anel havia um diamante vermelho de 8 quilates em forma de coração, que foi colocado em uma camada de platina incrustada de diamante branco. Abaixo da peça central, havia duas bandas de platina, que foram soldadas juntas e incrustadas com ainda mais diamantes. De todas as alianças de casamento que Berengar havia preparado para suas esposas, esta era de longe a peça mais extravagante e cara. Algo que ele teria muita dificuldade em explicar para suas outras mulheres. Felizmente para ele, ele já havia bolado um plano para apaziguar suas esposas a esse respeito. No entanto, nada disso realmente importava no momento. Em vez disso, Rio estava exibindo seu anel de noivado para sua família, como se fosse seu bem mais precioso. Até a mãe da mulher olhou para a obra-prima com uma pitada de inveja em seus olhos maduros. Apesar desse sentimento, Mibu acalmou seus nervos e parabenizou a filha por suas próximas núpcias. Eu não vou mentir, Rio. Eu estive preocupado com você por algum tempo. Seus padrões sempre foram tão extremos que eu temi que você nunca se casasse. Parece que eu estava errado em minha suposição. E estou feliz que você finalmente encontrou um homem que é digno de sua afeição. Desejo-lhe tudo de bom e espero ver meus netos em breve. Com a menção de netos, o rosto de Tami ficou tão vermelho quanto seu anel de diamante, fazendo-a desviar o olhar do sorriso gentil de sua mãe. A jovem estava obviamente muito envergonhada para pensar em tal perspectiva. Porém, isso não durou muito, pois no momento seguinte, sua maior rival apareceu em cena. Quando a beldade ruiva entrou na sala, todos os olhos foram atraídos para ela, embora no momento seguinte, muitos voltaram seus olhares para a imperatriz japonesa, que em muitos aspectos era tão deslumbrante quanto Lindy. Apesar desse silêncio repentino, Lindy não se importou e, em vez disso, se aproximou de Itami com um sorriso no rosto lindo. Isto é, até que ela avistou o anel excepcional no dedo da beldade albina. No momento em que ela viu isso, seus olhos azul celeste de repente ficaram escuros e agorentos. Lindy agarrou com força o pulso de Itami e examinou a pedra com uma expressão fria em seu rosto impecável. É um belo anel que você tem aí. Suponho que Berengar não poupou gastos para conseguir uma pedra que combinasse com seus olhos. O que é isso? Rubi ou ouro branco? Itami trocou o olhar de Lindy com o dela. Ela nunca foi de desistir de uma luta. E como Lindy estava tão obviamente na defensiva sobre o anel, que a beldade albina exibia com orgulho em seu dedo, ela decidiu adicionar mais sal à proverbial ferida aberta. Na verdade, é platina e um diamante vermelho. A mais rara e cara de todas as pedras preciosas. Suponho que, como sou uma imperatriz por direito próprio, Berengar sentiu a necessidade de me presentear com um anel feito apenas com os melhores materiais. Essa observação imediatamente fez a sobrancelha de Lindy franzir. Seu anel era feito de ouro branco e topázio azul, que era lindo por si só, mas nem de longe tão luxuoso quanto o anel que Itami usava. Na verdade, ela agora teve um súbito desejo de forçar seu marido a lhe encomendar um anel feito de platina e diamante azul apenas para competir com seu mais novo rival. O que também foi notável foi o corte em forma de coração do diamante vermelho, que de alguma forma parecia muito mais romântico do que o típico corte de pedra preciosa que seu anel tinha. Lindy só podia admitir sua perda neste momento e obrigar seu marido a substituir seu anel por algo superior mais tarde. Assim, ela se forçou a manter a calma enquanto soltava o pulso de Tami. HMPH, é realmente um anel esplêndido, mas você, como a mais nova das esposas de Berengário, deve se lembrar do seu lugar. Seria uma pena se algo acontecesse com essa sua mão parecida com Jade. A ameaça velada que Lindy acabara de fazer, combinada com seu olhar frio, imediatamente lembrou Itami das palavras de Honorias sobre a Rainha-Aranha da Alemanha. Ao perceber que ela realmente enfureceu um oponente tão temível, a beldade albina escondeu seu precioso anel nas costas e abaixou a cabeça em deferência à imperatriz mais temível do Reich. Um ato que fez com que Lindy se acalmasse um pouco.
Ao perceber que Itami havia se tornado mais dócil, Linde desviou o olhar para outro lugar e imediatamente começou a procurar seu marido ausente. Se você me der licença, devo ir buscar meu marido. Foi um longo voo para este país atrasado e ainda assim ele não veio me receber. Assim que Linde se foi, Itami soltou um profundo suspiro de alívio. O olhar nos rostos de sua mãe e irmã era de preocupação. No entanto, não para Itami, mas para Berengar. Mibu colocou a palma da mão ao lado da bochecha enquanto expressava sua preocupação em voz alta. Arara, temo que Berengar esteja tendo uma briga com sua amada esposa. Talvez você não devesse ter se gabado tanto sobre a despesa que o homem pagou pelo seu anel. Depois de ouvir as preocupações de sua mãe, Momo não pôde deixar de expressar as suas. Você acha que Oni-sama vai ficar bem? Itami simplesmente bufou e desviou o olhar de sua mãe e irmã, especificamente para que não pudessem ver a expressão corada em seu rosto enquanto ela expressava seus pensamentos. Não se preocupe com ele, conhecendo aqueles dois, não vai demorar muito para que eles estejam transando como coelhos. Momo e Mibu olharam para Itami com uma pitada de surpresa em seus olhos antes de rir como um casal de colegiais. Algo que a imperatriz japonesa achou bastante cansativo. Berengar estava dentro de seu escritório temporário que havia estabelecido dentro do Palácio Imperial japonês quando a porta foi repentina e violentamente arrombada. De pé na porta estava ninguém menos que sua esposa favorita. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, Berengar notou que a mulher estava totalmente furiosa enquanto o encarava com uma expressão lívida em seu rosto lindo. Antes que ele pudesse perguntar o que havia de errado, a beldade ruiva começou a repreender o marido por seu delito. Platina e diamante vermelho. O que é isso? 8 quilates de diamante vermelho. Quanto você gastou com aquela putinha? Não era preciso ser um gênio para entender por que Linde estava tão chateado com ele, mas, em vez de agir como um cachorrinho intimidado, Berengar suspirou pesadamente antes de abrir uma gaveta em sua escrivaninha, de onde tirou um pequeno recipiente. Ele gentilmente o jogou para Linde, que mal o pegou enquanto estava enfurecida. Ela estava prestes a continuar seu discurso quando Berengar finalmente falou. Abra. Linde simplesmente bufou antes de fazer o que lhe foi dito, onde foi imediatamente saudada por um anel excepcional que era ainda mais extravagante do que o que ela já possuía. Como o anel de Itami, era feito principalmente de platina incrustada com diamantes. Onde o anel diferia era no centro, onde estava um diamante azul de 10 quilates em forma de coração. A joia era quase idêntica à que Itami usava, exceto pelo fato de que sua peça central era um pouco maior e de cor diferente. Um que combinava com os olhos azul celeste de Linde. Imediatamente após ver este presente, a fúria que Linde sentiu em seu coração, depois de ser ofuscada por sua mais nova rival, desapareceu imediatamente e foi substituída por um desejo ardente. Berengar percebeu o olhar da mulher e sorriu antes de comentar sobre o anel. Eu sabia que você ficaria chateado depois de ver a despesa que paguei pelo anel de noivado de Itami, então mandei fazer algo mais requintado para você. Também encomendei peças semelhantes para os outros. Basicamente, eles são todos o mesmo design, mas com diferentes pedras preciosas no centro para combinar com seus olhos e diferentes metais preciosos das bandas. Só não use essa coisa até eu me casar com Itami. Este evento não é sobre você, e você deveria saber disso. Se você sair por aí usando um anel ainda melhor do que aquele que comprei para Itami antes mesmo de me casar com ela, isso certamente causará problemas. Linde sorriu e fechou a pequena caixa que continha o anel excepcional, antes de forçar-se no colo de Berengar enquanto o beijava apaixonadamente. Como Itami havia previsto, o casal imediatamente começou a transar como coelhos. Tirania de Aço capítulo 1143. O último casamento de Berengar e o dia finalmente havia chegado. Após quase 2 meses de ocupação alemã, o Kaiser do rei alemão e a imperatriz japonesa estavam finalmente prontos para se casar. Para apaziguar o povo japonês, Berengar concordou em se casar com Itami Ryu no método tradicional japonês. Assim, a noiva, o noivo e todos os seus convidados se reuniram no santuário Inari,
nos arredores da cidade de Yankio, para testemunhar a ocasião monumental. Fossem as outras esposas e filhos de Berengário na primeira fila, ou seus pais ao lado deles. Todos os seus amigos e familiares se reuniram para o evento. Isso incluiu vários dos principais líderes mundiais também. Enquanto isso, os convidados de Tami eram poucos e distantes entre si. Principalmente, eles consistiam em sua mãe, irmã e alguns membros de seu gabinete que ela havia escolhido para ajudá-la a administrar seu império. Os poucos amigos que ela tinha antes da guerra com a Alemanha agora estavam mortos ou se voltaram contra ela. No entanto, Minha apareceu para Tami, provando que sua amizade não havia sido completamente encerrada como resultado do descuido de Tami. Atualmente, Berengar estava vestido com o traje tradicional do imperador japonês, enquanto Itami estava vestido com seu junitoi. Eles foram reunidos diante de um sacerdote shintoísta que purificou o novo casal real, antes de dar a cada um deles um copo de saquê para beber. Depois que Berengário e Tami engoliram a bebida alcoólica como se fosse mera água, o ministro se aproximou de Berengário e falou as seguintes palavras, que Berengário imediatamente repetiu. Esta mulher, eu me caso não importa qual seja a situação de saúde, eu vou amar essa pessoa, respeite esta pessoa, console esta pessoa, ajude esta pessoa até a morte, protegendo a fidelidade, juro. Com este compromisso declarado, Berengar e Tami estavam agora casados. Seu primeiro ato como marido e mulher não foi se beijar como em uma cerimônia ocidental, mas dar seus presentes ao santuário e à deusa que o habitava. Curiosamente, dentro do domínio divino de Inari, ela não estava sozinha. Em vez disso, todas as principais divindades japonesas se reuniram para assistir ao evento. Embora Inari exibisse um sorriso encantador enquanto observava o desenrolar da cerimônia de casamento, outros não ficaram tão satisfeitos. Especialmente depois de todo o dano que Tami causou durante sua ascensão ao poder e o reinado de tirania que se seguiu. Ainda assim, pelo menos, o objetivo inicial que eles tinham em trazer Itami a este mundo havia sido realizado e, portanto, eles só poderiam ficar satisfeitos com os resultados. A cerimônia foi breve e direta, no entanto, a recepção foi bem diferente. Depois que a noiva e o noivo se sentaram à cabeceira de uma longa mesa para saborear a refeição juntos, Segard propôs um brinde a seu filho mais velho e único sobrevivente. Ao meu filho, Kaiser Berengar von Kufstein. Berengar, quando você nasceu, nunca pensei que você realizaria tanto em uma única vida. Na verdade, ao criá-lo, estava convencido de que morreria antes mesmo de chegar à idade adulta. No entanto, você provou que eu e todos os seus primeiros detratores estavam errados. Você não apenas se casou com 5 das mulheres mais bonitas do mundo, algo que me deixa incrivelmente invejoso. Mas você levou nossa casa de um bando de barões humildes à dinastia mais proeminente do mundo. Depois de ver tudo o que você conquistou, posso finalmente morrer em paz. No entanto, eu me recuso a fazê-lo, até que eu veja os netos que você e a senhora Itami Ryu produzem para sua mãe e para mim. A sala inteira caiu na gargalhada, pelo menos no que dizia respeito aos convidados alemães. Todos aqui sabiam que por anos Segard vinha dizendo que finalmente poderia morrer em paz sempre que falava sobre uma das muitas conquistas de seu filho, e ainda assim, toda vez que ele dizia isso, ele sempre prefaciava com outra razão para viver. Depois que Segard fez seu discurso, ele se sentou, onde imediatamente a mãe de Itami, Mibusaya, assumiu o posto e limpou a garganta antes de fazer seu próprio discurso. Para minha adorável filha Itami Ryu, quando inicialmente dei à luz a você, seu pai disse que você foi amaldiçoado como resultado de sua aparência única. No entanto, criei você com todo o amor e cuidado que pude oferecer. E embora você tenha sido uma mulher bastante teimosa, especialmente no que diz respeito a encontrar um pretendente adequado, devo dizer que estou orgulhoso por você finalmente ter encontrado um homem que ama e aprecia. Eu também posso finalmente morrer em paz, mas me recusarei a fazê-lo até que você e sua irmã me dê netos. Depois de dizer isso, Mibu piscou levemente para Segard, o que fez com que Gisela lançasse um olhar assassino para o homem.
Seu marido não apenas havia expressado novamente sua inveja de seu filho por ter várias esposas, mas também estava flertando descaradamente com a beleza japonesa madura que era mãe da imperatriz. Berengar percebeu a briga do amante de seus pais e riu antes de anunciar o início da festa, que duraria o resto da noite. Todas as melhores iguarias do Japão foram preparadas para os muitos convidados que prestaram homenagem ao Kaiser e sua mais nova noiva neste dia, e Berengar passou a maior parte da noite flertando com Itami. Curiosamente, Lindy não lutou pela atenção de Berengar neste dia e, em vez disso, permitiu que Itami vivesse seu casamento sem qualquer competição das outras garotas do harém de Berengar. E como toda a atenção de Berengar estava em Itami, Lindy mudou seu foco para seu irmãozinho distante, que havia sido convidado para a cerimônia e recepção. Irmã estava sentada em frente a Momo, e os dois estavam flertando. Momo ficou excepcionalmente impressionado com todas as medalhas fixadas no uniforme de irmã e fez várias perguntas sobre ele. Oh, então você é o irmão mais novo de Lindy. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Itami Momo, a irmã mais nova de Itami Ryo. Se meus olhos não estão me enganando, você deve ser um major do Corpo de Fuzileiros Navais alemão, não é? Correto. Você participou da guerra. Não que a irmã fosse inexperiente com mulheres, mas ele simplesmente não ligava para todas as garotas que o perseguiram até aquele momento. No entanto, havia algo excepcionalmente atraente na estúpida princesa japonesa e, portanto, ele se viu gaguejando em suas palavras como se fosse uma virgem sem beijos. Sim. Sim, eu lutei na guerra. Na verdade, lutei em muitas guerras, sejam as guerras da unificação alemã, ou aquelas contra os selvagens no Novo Mundo e África. No entanto, devo dizer, o mais perto que cheguei da morte foi lutando contra o exército imperial japonês. Por que você pergunta? Momo tinha um sorriso sedutor em seu rosto bonito enquanto cutucava a cruz de ferro de primeira classe do major com o dedo indicador. Ambos uma cruz de ferro de primeira classe e uma cruz de cavaleiro da cruz de ferro com folhas de carvalho e espadas. Você deve ter sido muito heróico para ganhar tais insígnias de honra, estou certo? Irmão ficou mais surpreso do que qualquer coisa que esse cabeça de vento soubesse o que as suas medalhas significavam e como eram difíceis de conseguir. Ele imediatamente se viu corando quando virou o rosto para que Momo não pudesse ver sua expressão envergonhada. Isso foi algo que Momo achou fofo e imediatamente riu em resposta, aumentando ainda mais o constrangimento de irmã. Lindy casualmente tomou um gole de saque antes de balançar a cabeça em desaprovação enquanto murmurava seus pensamentos baixinho. Momo vai comer aquele menino vivo. Por fim, as festividades chegaram ao fim e Berengário despediu-se de todos os seus convidados antes de retornar ao quarto real. Depois de fechar a porta atrás de si, Berengar notou que Itami estava deitado na cama grande, vestido com um roupão de seda, que se envolvia em torno de sua lingerie branca pura. As bochechas da garota estavam vermelhas como maçãs, enquanto ela tentava ao máximo controlar sua própria ansiedade. Vendo que sua mais nova noiva estava tão nervosa, Berengário riu e colocou uma música romântica no gramofone próximo, antes de se despir. Quando Itami finalmente pôs os olhos no eixo enorme e ereto do homem, ela cobriu os olhos com os dedos, mas não o suficiente para esconder totalmente a visão. Berengar sentou-se na cama ao lado de Itami e abraçou a mulher enquanto a beijava apaixonadamente. Ele sussurrou em seus ouvidos enquanto tentava acalmar seu coração. Relaxe. Você é minha esposa agora. É natural que consumamos nosso casamento. O coração de Itami batia rapidamente, enquanto sua mente estava misturada com uma enxurrada de emoções. No entanto, ela não resistiu ao toque de Berengário e seguiu o exemplo do homem. Depois de beijar por algum tempo, Berengar liberou os seios volumosos da mulher de suas restrições antes de chupar seus mamilos rosa pastel. A jovem imperatriz japonesa começou a ofegar pesadamente ao sentir seu corpo esquentar a um novo extremo. Mesmo assim ela não resistiu. Berengário então começou a descer de suas lindas montanhas em direção à sua barriga plana, onde beijou o umbigo da mulher até finalmente alcançar seus lábios inferiores.
Depois de puxar gentilmente a calcinha da mulher para o lado, ele começou a servir sua cavidade úmida com a língua. Para Itami, que era inexperiente com homens em ambas as suas vidas, esta foi uma sensação totalmente nova e, em pouco tempo, ela atingiu o clímax na cara do marido. Vendo que sua noiva estava totalmente preparada para as atividades da noite, Berengário sorriu e alinhou a ponta de seu eixo com seu buraco virgem. E quando ele estava prestes a mergulhar nas profundezas da beleza albina e reivindicar sua castidade para si mesmo, Itami murmurou algo que explodiu a mente de Berengário. Sinto muito, Juliana. Tirania de Aço capítulo 1144. Um amor que transcende o tempo e o espaço. Bem quando Berengário estava prestes a dar o salto final e se tornar sua quinta e última esposa, a coisa mais peculiar aconteceu. A beldade albina, talvez no calor do momento, pronunciara um único nome, em voz tão baixa, que Berengário de início pensou que talvez se enganasse. Sinto muito, Juliana. Era um nome comum e poderia ser o de qualquer homem que não fosse ele mesmo. No entanto, era um nome que Berengário não ouvia há algum tempo, um nome que já foi seu em outro mundo e em outra vida. De repente, como se seu cérebro estivesse se expandindo rapidamente no próprio cosmos, Berengar começou a ligar os pontos. Na verdade, ele sabia muito pouco sobre a vida passada dessa mulher, tanto que havia negligenciado a possibilidade de que eles tivessem se conhecido. Afinal, as chances de tal coisa eram tão improváveis que eram quase uma impossibilidade. No entanto, quando seu nome foi falado, Berengar soube naquele momento que essa mulher não era outra senão Mizuno Ai, e em sua luta para compreender esse fato, ele pronunciou um pensamento que não pensou completamente. O que você acabou de dizer? Itami imediatamente se encolheu, pensando que ela havia sido tão tola em falar o nome de outro homem quando estava prestes a consumar seu casamento, e assim ela desviou o olhar com uma expressão estranha no rosto. No entanto, Berengário não ousaria deixar passar esta chance de saber a verdade, e no momento seguinte disse algo que chocou a mulher ao mesmo estado de descrença que ele próprio estava experimentando naquele momento. Aí. É você mesmo? A voz com que Berengário falou era uma que ele nunca havia usado desde que reencarnou neste mundo. Se alguém tivesse que descrever o som de suas palavras, elas estavam cheias de tristeza, descrença, excitação e esperança, tudo ao mesmo tempo. Ao ouvir seu antigo nome falado mais uma vez, Itami imediatamente desviou o olhar para Berengar, que ainda pairava acima dela como se estivesse pronto para atacar no momento seguinte. Ela ficou imediatamente confusa com o que ouviu e foi rápida em buscar uma resposta. Como você sabe esse nome? Vendo que Itami não havia negado sua pergunta, um sorriso esperançoso, mas temeroso, surgiu no belo rosto de Berengário quando ele agarrou os ombros da mulher e a sacudiu em descrença. Mizuno Ai? Isso é quem você era em sua vida passada, não é? Itami ainda estava em choque por Berengar saber quem ela era. E só ocorreu a ela no último momento que talvez este fosse o homem com quem ela desejou se reunir por tantos anos. No entanto, ela não podia ousar acreditar na possibilidade, porque se fosse falso, seu coração não seria capaz de aceitá-lo. Apesar do medo e trepidação em sua voz, a beldade albina conseguiu, embora mal, fazer sua próxima pergunta. Julian. Julian Weber. Não pode ser. Ao ouvir o seu nome completo, Berengário abraçou a sua mais nova noiva e beijou-lhe a testa, enquanto lutava para conter as lágrimas nos olhos. Sim, sou eu. Não acredito. Como? Como isso é possível? A súbita admissão de que Berengar era, de fato, o homem que ela amou em um mundo há muito esquecido, foi avassaladora para Itami, que imediatamente chorou de alegria de seus olhos sanguíneos. Ela abraçou Berengário o mais forte que pôde, talvez com medo de que fosse apenas um sonho maravilhoso que desapareceria da realidade no momento seguinte. Oh Julian, é mesmo você? Uma única lágrima escorreu do único olho azul de Berengário, enquanto beijava a mulher nos lábios com tanta paixão e amor que Itami ficou subitamente chocado. Embora Berengar a tivesse beijado no passado, não foi um ato de amor, mas sim, de sua perspectiva, um ato de coerção.
No entanto, neste momento, todas as dúvidas que ele tinha sobre Itami desapareceram de repente, quando ele percebeu que esta mulher era a coisa mais próxima que ele tinha de uma amiga e uma amante em sua vida passada. Uma mulher que ele desejou secretamente durante aqueles anos difíceis na academia militar. Embora nenhuma outra palavra tenha sido dita, esse beijo foi tudo o que qualquer uma das duas almas gêmeas precisava para confirmar que eram, de fato, quem diziam ser. Por algum tempo, Berengar abraçou Itami e a beijou, temendo que se ele a soltasse, ela o deixaria mais uma vez para sempre. Qualquer desavença que existisse anteriormente entre o casal foi imediatamente lavada neste momento. Depois de quase 5 minutos sem nada além de beijos e abraços, Berengar finalmente se livrou do abraço de Itami. Embora ela lutasse para se envolver em torno dele mais uma vez, Berengar a imobilizou e se posicionou sobre o seu buraco virgem. Não havia mais uma expressão de medo e intimidação no rosto de Itami enquanto ela se preparava para o que estava prestes a acontecer. Em vez disso, sua expressão era cheia de amor e emoção. Ainda assim, ela sentiu um pouco de medo da dor e logo pediu ao marido que se controlasse. Espere! No entanto, antes que ela pudesse continuar seu pedido, Berengar empurrou seus quadris para frente e espetou a caverna úmida da mulher com sua vara substancial. Com uma expressão animada no rosto, ele disse as palavras que Itami nunca pensou que ouviria em sua vida. Sinto muito, Ai, mas eu queria fazer isso por 2 vidas inteiras. Não posso mais me conter. Posto isto, Berengário abraçou a sua mulher, e voltou a beijá-la, movendo as ancas, num movimento não muito forte, mas também não muito suave. Lágrimas mais uma vez escorreram dos olhos vermelhos sangue de Itami, fazendo com que Berengar parasse suas ações, acreditando que talvez ele tivesse agido com pressa. Como resultado, ele foi rápido em perguntar se Itami estava bem. Você está bem? Devo ir mais devagar? No entanto, ao contrário do que ele esperava, Itami balançou a cabeça e enxugou as lágrimas dos olhos enquanto exibia o sorriso mais largo possível. Estou bem, estou tão feliz. Pensei que tinha perdido você para sempre. Sinto muito, Julian, deveria ter te contado como me sentia há tantos anos. Vendo que ela estava bem, Berengário aumentou a velocidade das estocadas e prendeu a mulher no colchão, enquanto mamava em seus seios como se estivesse morrendo de sede, e só o leite inexistente dela poderia salvá-lo. Em pouco tempo, a boceta de Itami se apertou ao redor do pênis de seu marido, e um prazer intenso que ela nunca havia sentido antes inundou sua mente e seu corpo. Sabendo que havia conseguido levar a mulher ao clímax, Berengário sorriu e a beijou mais uma vez, enquanto tentava fazer Itami gozar uma segunda vez. Não demorou muito para que Itami se sentisse confortável o suficiente com a mudança de posições e, como tal, Berengar a girou e fez sua esposa deitar de bruços enquanto a fodia por trás. As batidas fortes das nádegas saltitantes da mulher enquanto batiam na virilha do marido ressoavam na sala, junto com os gemidos incessantes de prazer de Itami. Berengar forçou a cabeça de Itami para o lado e a beijou apaixonadamente enquanto fazia amor com seu buraco apertado. Entre respirações, a garota gritava coisas que Berengar achava insuportavelmente atraentes. Oh, meu Deus! Eu nunca soube que sexo poderia ser tão bom. Não pare. Por favor. Em pouco tempo, Itami atingiu o clímax mais uma vez, quando Berengar encheu seu ventre virgem com sua semente. O ato a levou ao limite, fazendo com que a mente de Itami ficasse completamente em branco por mais de alguns segundos. Uma vez que Berengar puxou seu eixo para fora de sua bainha, ele o forçou na boca de Itami, onde ela limpou sem pensar o pênis bagunçado de seu marido com a língua. Depois que a mulher se recuperou de seu estado de transe, Berengar a ergueu e a colocou em seu colo, onde os dois continuaram a fazer amor pelo resto da noite. Foi somente depois que o sol nasceu com o amanhecer que o casal recém-casado interrompeu sua sessão de reprodução e deitou-se silenciosamente nos braços um do outro. Enquanto os dois caíam no sono enquanto se aconchegavam de maneira íntima, Itami disse algo que Berengar achou inesperado. Se isso não passa de um doce sonho, então espero nunca mais acordar.
Berengar agarrou a mão delicada da mulher e beijou-a no pescoço quando ela começou a perder a consciência. As últimas palavras que ela ouviu antes de desaparecer na inconsciência trouxeram um sorriso ao seu lindo rosto. Eu te amo aí. Tirania de Aço capítulo 1145. Berengar e Itami só acordaram à meio da tarde e, quando fizeram, ambos ficaram felizes por ver que o que tinham vivido na noite anterior, no seu acto de intimidade, não era um sonho febril, mas sim a realidade. Os dois ficaram tão apaixonados um pelo outro depois de descobrir a verdade por trás de suas identidades que não tiveram tempo de fazer perguntas. Assim, enquanto o almoço era servido ao casal recém-casado enquanto eles estavam deitados na cama, Itami começou a fazer as perguntas que pretendia desde que soube que Berengar von Kufstein era na verdade ninguém menos que Julian Weber. O homem que ela conheceu e amou secretamente durante sua vida passada. Julian, não quero me intrometer muito, mas você realmente não me contou muito sobre seus primeiros dias neste mundo. Quero dizer, ouvi histórias, mas quero ouvir de você. Exatamente como diabos aquele garoto estúpido por quem me apaixonei conseguiu conquistar o coração de tantas mulheres lindas. Definitivamente, havia uma pitada de inveja nos olhos otimistas de Tami quando ela fez essa pergunta aí. Enquanto Berengar engolia um pouco de macarrão, quase engasgou por um segundo antes de responder à sua mais nova esposa. Sinceramente, você provavelmente não vai acreditar em mim, mas foi honestamente tudo por causa de Lindy. Quando nos conhecemos, ela era a noiva do meu irmão mais novo neste mundo. Mas no momento em que colocamos os olhos um no outro, houve uma mútua atração. Como resultado, em vez de seguir as ordens de seu pai e me envenenar, ela queria me drogar e me transformar em sua escrava sexual. Achei que ela estava tramando alguma coisa e reverti o vinho drogado e, ao fazer isso, mudei a situação. Foi um enorme aumento de confiança. Saber não só que eu era extremamente bonito neste mundo, mas o suficiente para convencer uma garota tão bonita quanto Linda a se tornar minha amante. Depois disso, ganhei cada vez mais experiência, tanto com Lindy quanto flertando com a dela, que foi nomeada minha noiva por meus pais, até que se tornou uma segunda natureza interagir com mulheres. Tive meus altos e baixos em meus relacionamentos, mas, ao longo dos anos, construí uma base sólida com cada uma de minhas esposas. Quanto às minhas concubinas, além de Henrietta, essas relações começaram e, de muitas maneiras, continuam a existir como questões de conveniência política ou, no caso de Tleshikitli, um amigo com uma situação de benefícios. Itami aceitou essa explicação com uma expressão estoica no rosto. Apesar de concordar com a cabeça, uma coisa em particular se destacou para ela, que ela rapidamente condenou o homem por fazer. Ainda não consigo acreditar que você arrumou sua irmã. Sério, o que há de errado com você? O rosto de Berengar imediatamente ficou horrorizado, enquanto ele defendia suas ações enquanto negava a acusação que Itami acabara de fazer. Eu não cuidei de Henrietta. Embora seja verdade que me tornei uma figura paterna para a menina depois que meus pais se retiraram para o campo. Não criei Henrietta com a intenção de tomá-la como minha concubina. Nem expressei nenhum sentimento romântico interesse por ela. Foi só depois que ela me beijou, e literalmente levou um tiro por mim, que comecei a ver minha irmã sob uma luz diferente. Seus sentimentos de afeição por mim eram inteiramente dela até aquele momento. Além disso, Henrietta não é minha irmã. Quero dizer, não realmente. Pelo menos não de acordo com meu pai. Na verdade, ela é minha meia-tia, o que a torna tão próxima de mim quanto uma prima de primeiro grau, como a dela, o que é perfeitamente aceitável. Embora, às vezes tenho minhas dúvidas sobre a explicação de meu pai sobre as origens de Henrietta. Afinal, é um segredo de família com apenas a palavra do meu pai para lhe dar alguma legitimidade. Então, às vezes, acho que o homem mentiu para tornar mais fácil para Henrietta e eu ficarmos juntos. Mas depois de tudo o que aconteceu entre nós dois, recuso-me a investigar mais. Acho que não conseguiria lidar com a verdade se o velho realmente mentisse para mim. Se havia uma coisa que Itami havia notado ao viver com Berengar nos últimos meses,
era que o homem realmente se importava com todas as suas esposas e as famílias que havia criado com elas. Com toda a honestidade, tal coisa a deixou incrivelmente ciumenta. Até agora, afinal de contas, Itumi não era mais um estranho, mas uma verdadeira esposa legítima de Berengário, e seu relacionamento havia transcendido de forma chocante o tempo e o espaço. Na verdade, depois de saber que Berengar era Julián, Itumi não achou mais em seu coração culpá-lo por nenhuma de suas ações questionáveis durante este novo período de vida. Quanto a Berengar, ele também tinha algumas perguntas para Itami especificamente sobre o que aconteceu depois que ele faleceu em sua antiga vida, e foi rápido em perguntar sobre elas. Ok, eu respondi às suas perguntas. Agora me diga, o que aconteceu com meus pais depois que eu morri no Afeganistão? Certamente você viveu um pouco mais depois da minha morte. Você pode pelo menos me dizer isso, certo? Itami mordeu o lábio com uma expressão ambiciosa em seu rosto bonito enquanto ela lutava para decidir se deveria ou não contar a verdade ao homem. Mas como ele havia sido honesta com ela, ela só podia fazer o mesmo. Portanto, depois de tomar algumas respirações profundas, ela suspirou pesadamente antes de revelar o que sabia. Eu estava no funeral, caso você esteja se perguntando. Foi um caso extremamente deprimente para todos nós. Mas seus pais ficaram absolutamente arrasados. Seu único filho morreu nos últimos dias de uma guerra que acabou sendo completamente inútil. Você pode não saber disso, mas no mês seguinte à sua morte, os Estados Unidos se retiraram totalmente do Afeganistão, e foi um desastre completo e absoluto. Quero dizer, não quero entrar em muitos detalhes, mas você não foi o único soldado americano que perdeu a vida naqueles últimos dias. Saímos do Afeganistão sem sequer alertar nossos aliados no campo e, como resultado, o inferno começou. Em menos de 30 dias, o Talibã havia assumido completamente o controle do país mais uma vez e levado cada peça de equipamento militar que o exército do ZEUA deixou para trás. Eram bilhões de dólares em equipamentos. Para você morrer, faltando apenas um mês para que estivéssemos completamente fora da região. Acho que foi um tipo especial de miséria para seus pais suportarem. Infelizmente, sua mãe faleceu logo depois de um coração partido, e pela última vez que eu vi, seu pai se aposentou e se mudou para a Tailândia, onde arranjou uma noiva local que tinha metade de sua idade e começou uma nova família. Vive pouco mais de um ano depois que você morreu e, durante esse tempo, nunca me senti o mesmo. Eu me arrependi mais do que tudo por não ter te contado como me sentia por todos aqueles anos que estivemos juntos e nunca cheguei perto de te esquecer. Como eu disse antes, depois de mais de um ano sofrendo de depressão, meus amigos e minha família basicamente me importunaram até que comecei a sair com outra pessoa. Ele era meu oficial superior e, com toda a honestidade, eu nem gostava muito dele. Acho que posso me considerar sortudo por antes mesmo de podermos nos beijar. Fui assassinado por outro homem da minha unidade, que ficou obcecado por mim. Parece um sonho realizado, que depois de tantos anos, nos reunimos neste mundo. Eu me sinto tão estúpido e egoísta. Se eu tivesse apenas feito contato com você quando soube de sua existência e perguntado sobre quem você era em sua vida passada, nunca teríamos que lutar uma guerra tão estúpida e sem sentido. Não sei se algum dia serei realmente capaz de me perdoar por ser tão tolo. Berengar simplesmente abraçou Itami e beijou-a na testa, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Embora seu coração sangrasse depois de saber o que aconteceu com seus pais em sua vida passada, não havia realmente nada que ele pudesse fazer sobre isso agora, e assim ele simplesmente suspirou antes de perdoar sua mais nova noiva por todos os problemas que ela lhe causou nos últimos anos. Tudo ficará bem agora. Não podemos mudar o passado, mas juntos podemos seguir em frente e construir um futuro melhor para nossas duas nações. No mínimo, vocês estão juntos finalmente. E nada neste mundo poderá nos separar agora que nos reunimos. Já disse isso antes, mas vou repetir. Você tem o resto da vida para compensar seus erros do passado. Agora que estamos casados, estarei ao seu lado a cada passo do caminho.
E Tammy começou a chorar lágrimas de alegria mais uma vez, como havia feito na noite anterior, e imediatamente empurrou Berengar para os lençóis onde ela o abraçou apaixonadamente, enquanto sussurrava uma única frase entre as calças. Oh Julian, eu te amo tanto. Com isso dito, assim como na noite anterior, os dois pombinhos começaram a fazer amor como se suas próprias vidas dependessem disso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.